Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo um tema sobre obediência. Cara, esse é um tema muito complexo que pega muito a nossa geração hoje de não conseguir ser obediente. Obediente à palavra do Senhor, ser obediente aos pais. O que pega muita gente hoje são isso. A nossa geração, a minha geração de 17 anos para lá e diante, para baixo, e não consegue ser obediente à palavra. E hoje o tema da mensagem é: seja obediente. Então o texto base hoje vai ser 1 Samuel 15, que o Senhor rejeita Saul como rei. Mas por que o Senhor rejeita Saul como rei? Eu vou ler aqui para você. Por que o Senhor rejeita Saul como rei? E Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizerem a Israel, atacando quando saia do Egito. Agora vão ataque os amalequitas, consagre ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupe, matem homens e mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Era para eles exterminar tudo. Era para Saul, o exército dele, exterminar tudo. E vamos lá. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Tealim 200.000 soldados, 2 de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi para a cidade de Abeleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos cananeus: retire-se e saia do meio dos amalequitas, para que não os destrua com eles, pois vocês foram os bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os cananeus, eles saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Assur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo, o povo de Agag, que era o rei dos amalequitas, e o seu povo. Mas Saul, o exército, pouparam Agag. Ele já errou aí. Ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e o Senhor mandou exterminar tudo. E o que ele fez? Poupou. Vamos lá, ele poupou, já começou errando aí. Não era para ele poupar, era para ele matar. E o seu povo, mas Saul, Agag, e pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Eles fizeram quase tudo certo, mas não mataram tudo que era para matar. Boi, que o Senhor falou aqui para eles matarem bois, ovelhas, camelos ou jumentos e recém-nascidos. Então, aí ele já começou errando. Então, aí chegou assim. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor. Toda aquela noite de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui a instrução do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então o que é balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul aos soldados. Trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você que o Senhor me falou à noite. Respondeu Saul: dize-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo. Ímpio, os amalequitas guerreiam contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Samuel perguntando para Saul: por que você não obedeceu ao Senhor?
Eu te faço a pergunta hoje, cara, por que você não obedece ao Senhor? Eu, Daniel, por que você não obedece ao Senhor? Cara, nós estamos buscando obedecer ao Senhor cada dia após dia. Você lê a mensagem sem vontade. Isso é um voto de obediência ao Senhor. Leia sem vontade, mas seja obediente. E é isso. Vou terminar de ler. E por que se lançou sobre os despojos e fez que o Senhor reprova? Por que o Senhor reprova ser desobediente, meus irmãos? O Senhor, Ele reprova a gente ser desobediente à palavra dEle. Se Ele nos mandou fazer e você não fazer Ele reprova a desobediência. Nós somos irmãos de Cristo, cara. A gente não podemos ser desobediente ao Senhor. Pare para pensar. E disse Saul, mas obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Cara, não, olha isso, cara. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. E quantas vezes a gente é como Saul? Achamos que estamos obedecendo ao Senhor, mas na verdade estamos desobedecendo, indo no caminho errado. Quantas vezes somos como Saul, que desobedece e fala assim, mas obedeceu ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Geg, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo e melhor do que estavam consagrados a Deus para a destruição, a fim de um sacrifício ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. E Samuel, porém, disse, olha isso aqui, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios? Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto o que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, meus irmãos. Pare para pensar. A obediência é muito melhor do que o sacrifício. O que eu estou falando sobre o sacrifício? É você pegar o seu telefone e ficar sem mexer. Vamos lá, 3 meses sem mexer no telefone. Tu está fazendo um sacrifício para o Senhor. Mas se tu estiver fazendo um sacrifício sem obediência, cara, não vai estar adiantando de nada, porque o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. Pare para pensar, o Senhor ama mais a obediência do que o sacrifício, do que as suas vontades. O Senhor ama mais a obediência, cara, seja obediente. Então a palavra que diz lá em Deuteronômio 28:1, fala assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Que daquilo que era? Sejam obedientes e fielmente ao Senhor. E diz aqui, vocês... vou pegar aqui, ó. Olha as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E olha aqui. E olha as bênçãos da obediência que pode dizer. Vocês serão abençoados da cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre, cara, olha isso, serão mais abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, seus cordeiros, cara, dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua maçadeira, serão abençoados e vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Cara, olha os frutos da obediência que você vai ter, olha a recompensa da obediência. Cara, não busque a obediência pela recompensa, mas busque pela obediência ao Senhor Jesus Cristo. Pare para pensar. E lá em Mateus também diz, buscar aqui lá em Mateus 7, 21, 24. Ele diz assim, vamos lá, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes darei claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Cara, o que eu entendo sobre esse texto? Eles não foram obedientes ao Senhor. Eles só expulsaram o demônio, estavam peregrinando pela terra, pregando, mas não tinham amor e nem obediência. Se nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. E a gente orar pela pessoa, a pessoa ser impactada, e a gente não for obediente ao Senhor, meu irmão, tá valendo a pena de nada. Me desculpa te dizer isso. Cara, não tá valendo a pena de nada. Você precisa ser obediente ao Senhor. Pare para pensar. A obediência nos faz, cara, amar mais o Senhor, amar mais a palavra dele. Cara, tu lê essa palavra aqui, ó. Cara, 1 minuto, 2 minutos. Isso é obediência. Por quê, cara? Você está lendo sem vontade. Leia sem vontade. Leia sem sentir arrepio. Porque, cara, nem a presença do Senhor não é sobre arrepio. É sobre a obediência e a vivência da palavra de Deus. Pare para pensar. Agora eu vou pegar lá em Deuteronômio as consequências se você for desobediência. Olha, as maldições da desobediência, eu vou ler para vocês. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente dos seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e atingirão. Eu vou estar lendo aqui, ó. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e sua maçadeira serão amaldiçoadas. Cara, isso me pegou muito. Isso me pegou muito. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e o cordeiro dos rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Cara, meus irmãos, falo para vocês, cara, seja obediente ao pai, à tua mãe. Na palavra diz que honra teu pai e tua mãe, e seu discípulo lugarão na terra. Isso é obediência ao Senhor. Se você honrar a palavra de Deus, a sua mãe, a sua liderança, cara, bem-aventurado. Você está sendo o bem-aventurado, brother. Porque, cara, Cristo é a estatura perfeita do Pai. E ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Então seja obediente ao Filho. Seja obediente à palavra. O livro eterno da palavra, o nosso manual de vida está aqui, meus irmãos. E, cara, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Esse tema é: seja obediente. Yes. Tamo junto, até o próximo.